Half Man, the new HBO original limited series from Baby Reindeer creator Richard Gadd, examines the tumultuous relationship between two estranged brothers, tracking the highs and lows of the pair over the course of 40 years. Starring Emmy Award winner Richard Gadd and BAFTA Award winner Jamie Bell. Half Man premieres April 23rd on HBO Max. A grande penitência da vida é viver e continuar vivendo. A expressão foi de arrasta para cima Um eufemismo para a morte. para dizer que algo acabou, quebrou ou que alguém morreu. Chegou a Caetana, uma expressão nordestina registrada por Câmara Cascudo. A gente constrói o eu a partir das nossas narrativas internas. Qualquer carnal, ao morrer, se pronunciar o nome de Jesus, terá seus pecados perdoados. E você vai? Eu acho errado, mas just in case, Eu faço a minha própria doutrina. nem Satanás teve tanta vaidade. Lembre-te que vai morrer. A pior turbulência da minha vida, com máscaras de oxigênio, com gritos, com carrinhos rodando pelo corredor. A escrita é um antídoto contra um tipo de morte, né? A escrita é uma forma de mortalidade. Eu acho que a gente pode falar muito sobre maneiras de sobreviver à própria morte. A morte é sempre um problema para nós. Eu tive um primo que morreu muito jovem, vou me emocionar, Todos temos pretensão de imortalidade. que inclusive fez alguns credos fazerem tanto sucesso, né? É difícil falar diretamente de morte. Sempre com essa promessa que se amplia em relação à matéria orgânica, né? Há alguns anos não se falava câncer, se falava a doença. Uma vida eterna. Nós acreditávamos na eternidade há 50, 100 anos, e era uma crença muito generalizada que ainda existe, claro. Olha, E nós passamos a acreditar que a maneira de permanecer sempre são nossos filhos. aquela morte, me refiro ao do meu pai, que é a mais marcante, eu sobrevivi. Mas a essa... Então eu faço pelos filhos como talvez o homem medieval fizesse pelo paraíso, pelo purgatório ou para evitar o inferno. Vamos começar assim? E os filhos seriam a ligação com a eternidade. A gente pode falar um pouco do legado, né? Daquilo que você constrói. Me enterrem com a minha aliança, porque aí Deus já saberá que eu já conheci o inferno em vida. Esse é mais um episódio de Platitudes. Com Gabriela Prioli. E Leandro Carnal. Quando esse episódio vai ao ar, a gente pode não estar mais aqui. A realidade, a gente pode não estar mais aqui. Engajaria pra caramba, hein? Mas se a gente morresse, né? Nossa, alguém ouviu o que a pessoa falou? Não, mas a ideia é boa. A ideia é boa. Você, né? Vai você, tem uma filha, que é isso, que Viu? loucura. De novo. Como Nossa, se sua ligação que com o futuro foi com a sua filha. mórbida. Vamos começar. Eu pensei num jeito de começar. Que é descrever as nossas experiências com a morte. Porque eu acho que a gente teve vivências diferentes. Posso começar o meu relato? Por favor. Eu, como talvez todo mundo que acompanha a Platitude saiba, perdi meu pai quando eu tinha 6 anos. E eu não consigo lembrar muito da minha sensação da ausência dele. É engraçado que, né, a gente muito nova, as lembranças ficam nubladas. É fraca a sensação da presença, né? Aos 6 anos. Exatamente. E, inclusive, depois as pessoas perguntam, você lembra do seu pai? Eu falo, é muito difícil, e isso tem uma fala relevante sobre a memória, né, de maneira geral, saber o que eu lembro e o que eu inventei, a partir das fotografias e tudo mais. Eu não sei nem se eu lembro, de fato, do rosto dele. Para o historiador é sempre um processo de construção da memória. O que você lembra, o que as fotos encontraram eco em você, o que é genuína lembrança e o que é puro delírio para atender uma necessidade atual. História contada, né? Mas eu lembro do momento em que minha mãe me contou, então eu lembro do peso daquela notícia e da minha dificuldade em aceitar aquilo como realidade. Então meu pai morreu num acidente de carro, a gente tá na casa da minha tia, porque ela levou a gente pra lá pra esperar as notícias, enfim, outra época, né, sem celular. E ela chama nós dois, eu e meu irmão mais novo, e fala, não conseguiram cuidar do papai aqui, ele precisou ser transferido para o Hospital do Céu. Como contar para uma criança sobre a morte do pai? E eu lembro que passa pela minha cabeça. Eu penso, meu pai morreu. E automaticamente eu afasto esse pensamento e digo para mim mesma, não é o nome do hospital que é o Hospital do Céu. E o Rafael pergunta, o papai morreu, mãe? E ela fala assim, e aí foi um chororô.
eu não quis ir no velório, não me lembro dessa decisão, ela que conta. E ela disse que quando eu estava no velório com meu irmão, ele perguntou, meu irmão tinha 4 anos, mãe, mas como que ele vai pro céu? Outra dificuldade, né? E ela disse, Rafa, tá vendo a tampa do caixão? Ele falou, ela falou, então eles vão fechar e vai fazer assim, ó. Então, e aí, nesse momento de dor dela, recém-viúva, 32 anos, ela tendo que lidar com trazer essa notícia para os filhos. Então, eu me lembro mais da dor dela. E outra coisa que eu vivi como consequência da morte do meu pai, e acho que talvez esse seja o efeito que eu percebo mais sensível em mim, é o nessa época do desencantamento. A constatação de que as pessoas fazem as coisas por aparência. Então eu me lembro muito vivamente de nos dias que sucederam a morte dele, todo mundo em cima da gente, nós estamos aqui para o que precisar, nós estamos aqui para o que daí vier, e aquela tensão se dissipando. Então aquela promessa, que era uma promessa supostamente perene, ela se esvazia, porque a vida das pessoas continua. E aí depois eu amadureci para entender que de fato a vida das pessoas continua. Aquela dor era muito mais minha e do meu núcleo próximo do que das outras pessoas. Mas essa menina jovem vivendo esse desencantamento de aquilo que as pessoas falam não necessariamente é o que é. Existe uma performance social que está acontecendo aqui e eu estou inserida nela. E essa solidarização que eu em alguma medida entendo o que você está vivendo, e dentro de mim eu pensando, não entende nada, não tem como entender, é muito particular. Então, essa é a sensação mais pungente assim, que eu tenho desse momento da minha vida, e que me gerou reflexões permanentes. Acho que muito do que eu reflito, talvez você perceba isso agora pela nossa convivência, dessa coisa de eu privilegiar a essência em detrimento da aparência, de valorizar muito a coerência entre ação e discurso, e a minha avaliação do comportamento das pessoas, decorre desse momento particular da minha vida, em que a minha atenção é direcionada para isso. E o processo de construção da sua memória continuou, né? Porque não só ela tem muito de soma de invenção, memórias, fotografias, narrativas com a sua experiência pessoal, como também tem neste momento uma construção de que sua capacidade de separar discurso de ação, consciência de prática e de intenção, ou significado e significante, tem a ver com a morte do seu pai. Provavelmente tem a ver com o estudo de direito, provavelmente tem a ver com a sua prática profissional, provavelmente continua em construção ao encontrar uma pessoa como sua filha, minha afilhada, que as crianças são plena consciência do aqui e agora. As crianças não estão em outro momento, elas não têm a ansiedade do futuro, nem o remorso do passado. Então, lidar com uma criança, tal como lidar com um animal de estimação, é ter um contato intenso com o presente. E a capacidade de pensar futuro é muito limitada no cérebro até determinada idade. O que significa isso? O processo de construção vai ser permanente e as memórias do seu pai vão se reconstruir permanentemente. Até o fim da sua existência, você vai estar em diálogo com isso. Eu perdi um avô em 1971, eu tinha 8 anos de idade, de um câncer de pulmão. Eu perdi uma avó materna em 79, a avó Edith, e perdi uma avó paterna, avó materna em 2004, meu pai em 2010, minha mãe em 2017. Nenhum deles foi precoce como o seu. Todos encerraram, minha mãe aos 80 anos, meu pai com 77, todos encerraram a sua existência após uma existência produtiva, viram filhos e netos, tiveram uma doença, não foi um acidente. E quando minha mãe, em particular, a morte mais recente e devastadora ocorreu, tanto ela quanto a família torciam por um final rápido. Agora, a diferença quando eu perdi minha cunhada, Laiana, recém-mãe e de um câncer de estômago devastador. Eu não sabia, só fui ler depois no livro O Imperador de Todos os Males, um livro enorme sobre câncer que me esclareceu muito, que há cânceres 100% curáveis e tratados, há cânceres parcialmente curáveis e há cânceres incuráveis desde o primeiro diagnóstico, não importa o que se faça, que foi o caso dela.
E os médicos disseram isso desde o primeiro exame. Não há nada a fazer, ela veio até São Paulo, continua com isso. Uma pessoa jovem, trabalhadora e mãe recente é outra vibe. Porque parece que foi tirada de cena antes do fim da peça. Enquanto que meu pai foi se apagando, inclusive mentalmente, minha mãe teve muitas internações dolorosas, a Laiana foi um susto. Eu estava no norte de Myanmar, num lugar chamado Inle Lake. Eu não participei do processo de luto, eu estava no norte de Myanmar. E a dor que eu vi nas imagens e nas narrativas é completamente diferente. Aquilo é uma perda, né? Os outros são o último capítulo, mesmo minha amada mãe, o último capítulo de uma vida produtiva que encontrou seu término. K-pop Demon Hunters Haja Boys Breakfast Meal and Huntrix Meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Sabe que enquanto você ia contando e você falou sobre quando a pessoa está sofrendo, você conseguir desejar que aquilo encerre, né? Que aquela dor acabe. E eu lembrei da minha avó também, que foi assim, no final estava muito sofrendo. Mas falar de uma perda precoce, eu tive um primo que morreu muito jovem, vou me emocionar. Morreu muito jovem, com 26 anos. E uma história que eu, enfim, nunca perguntei para minha tia, porque acho que é mexer num lugar complexo. Doloroso, né? Doloroso voltar a essas memórias por muito tempo, né? Em determinado momento, ele tá no hospital, muito tratamento, e ele fala... Que foi a Mônica ou o Beto, Rafa? Acho que é a Mônica. E ele fala, eu só queria que uma solução. Eu queria só que tivesse uma solução. Uhum. E ela olha pro filho e fala, e se a solução for morrer? Uhum. E eu hoje tenho uma filha, assim, não consigo imaginar a grandiosidade de um ser humano para conseguir dizer isso. Porque eu lembro que uma das coisas mais, uma das constatações mais impactantes da minha vida, e é isso, né? O amor é a maior vulnerabilidade que existe. Eu lembro uma vez que eu tava, acho que mais vulnerável, trabalhando muito, a Ava já tinha nascido, puerpério, e eu em determinado momento falo, meu Deus, nunca faço isso comigo, porque aquela morte, me refiro do meu pai, que é a mais marcante, eu sobrevivi, mas a essa... Uma sensação que eu tive, Gabriela, quando minha mãe morreu, e os 4 filhos devastados com isto, e eu pensei, que coisa curiosa, né? Todos nós, muito impactados, mas nós continuamos. E que significa o quê? Você também percebe que nem o sentimento mais próximo da gratuidade, que segundo Lacan é entre mãe e filho, é o sentimento mais próximo desse amor desinteressado, até este sentimento eu sobrevivi. Devastador, mas eu sobrevivi. O que dá uma dimensão, inclusive, do meu egoísmo, quer dizer, minha vida é mais importante, minha vida tem um significado mais importante. Mas, na verdade, o meu modelo de boa morte tem um grande autor chamado Georges Duby, em História, que fez um livro sobre a morte de um grande cavaleiro medieval, Guilherme Marechal, e ele começa descrevendo a morte de Guilherme, do Guilherme, que é a morte perfeita na Idade Média. Depois, pegando os textos que a gente lê sobre a morte de Luís XIV, que tem 3 mortes, a morte familiar, a religiosa e a curial, ou seja, se despede da família, se despede, faz as pazes com Deus, se confessa, depois se despede da corte, porque ele pede para a corte ver sua agonia, eles me viram nascer, né? É justo
que me vejam morrer. Inclusive é um bonito filme chamado A Morte de Luís XIV, um filme lento, mas muito bonito. Essas mortes perfeitas e teatrais são mudadas no século XIX e XX para um outro sentimento diante da morte. Ninguém mais é velado em casa. As pessoas morrem em hospitais. Sai o padre, surge o médico. Sai o exorcista, surge o psiquiatra. São substituídos os saberes médicos, substituem os saberes antigos, e a morte deve ser ritualizada. E hoje se difunde uma prática que os judeus sempre tiveram e que eu vi no meu colega de academia de letras, que é o Jô Soares, que é o caixão fechado. Os judeus sempre velam com caixão fechado. Eles consideram que o cadáver é dono dele mesmo e você não pode incomodar esse corpo. Então até a visão dos outros tem que ser preservada. Jô Soares morreu assim, com uma foto dele em cima do caixão. Quando eu fui cumprimentar a família e as pessoas próximas, minha amiga Flávia Pedras, que foi casada com ele, eu vi que era um desejo dele. Ele não queria que o rosto dele estivesse sendo exposto, mas o ciclo de ver o corpo de quem você amou ali no caixão é um ciclo que encerra uma questão, né? Por isso que sofrem tanto pessoas como Eunice Paiva, que não teve o corpo do marido para velar, ele lutou pelo atestado de óbito. Quer dizer, lutou por um documento tão óbvio que é o atestado de óbito, até consegui-lo muito tardiamente. Quando há uma outra violência além da morte, que é quando se nega o acesso ao próprio corpo. Isso é tão forte para as pessoas que a dor do velório, ela é uma dor didática. Você precisa ver aquele encerramento. Eu vi um conselho de um veterinário muito curioso, que é levar o cachorro ao velório do dono. Não sei com o grau de consciência, mas é um conselho curioso para que também o cachorro sinta, e sinta o cheiro da morte, inclusive, que ali se encerrou algo. Não é? E fala da importância, de fato, desses rituais. Você falou da Eunice Paiva e da ausência de um corpo para velar, e eu fico pensando nos desaparecidos sobre os quais não se sabe sequer se houve morte e o tamanho da violência que isso significa. E acho que traz uma mensagem relevante para nós, né, de respeitar o processo de luto, que é diferente para cada um, que cada um vive de um jeito, que para cada um dura de um jeito. Acho que essa é um amadurecimento que a gente precisa ter, nunca dizer para uma pessoa que está vivendo o luto da sua maneira particular, você deveria chorar, você deveria estar fazendo isso. Então, aprender a acolher a vivência da pessoa tal como ela é, para aí sim ser suporte e não querer impor o seu jeito de enfrentar as coisas para um outro que já está em sofrimento. Pensar em como ser útil. Eu, hoje em dia, aprender, né? Eu recentemente perdi uma tia muito amada. E eu estava fora do Brasil, não pude estar no velório e queria me fazer presente para as minhas primas. E eu fiz gestos no tempo, sabe? Um pouco mais para frente, quando a comoção inicial de todo mundo passa, pensando nessa sensação da qual eu me recordo que pode de fato ter sido uma certamente que pode ter acontecido, mas foi alimentada por outras narrativas que eu construí e vivi durante a vida. A gente recebeu umas mensagens, duas, da Lucélia, falando assim: medo de ir de arrasta para baixo. Fiz algo grave? Não, mas fui criada num sistema rígido religioso. Pensar nisso me tira do prumo total. Queria não sentir nada durante o processo. Eu não sei se você pensa sobre isso, sobre o que vai acontecer depois. Eu falo que, na minha crença sobre a vida após a morte, e eu acredito na vida após a morte, cessa o meu debate científico, porque, enfim, é uma crença muito pessoal. Eu quero acreditar que eu vou encontrar meu pai um dia. Outro dia eu estava, sei lá, conversando com alguém que a minha família tem uma parcela que é espírita kardecista e falou: o seu pai já deve ter reencarnado, qualquer coisa assim. Eu falei: oi? Não, negativo, nós temos um combinado. Já foi embora antes do que deveria. E agora ainda eu vou chegar lá, não vai estar lá? Que loucura. Desencontro na estação de trem. A minha mãe me falava, quando eu era mais jovem, falava: você precisa perdoar seu pai. Porque não foi porque quis. E eu assim, possessa. Então, tem isso, mas eu acho muito engraçada essa coisa da culpa como mecanismo de controle, né? Esse medo do inferno. E que, se for olhar na minúcia, carnal, né?
Vai ficar difícil pra muita gente. Lucélia, a gente vai estar junto. Eu, você, o Karnal, pensa. Então, Pode ser que não seja tão ruim. Vou dar um conselho religioso à Lucélia. Não são todas as religiões que pensam assim e nem todas as vertentes do cristianismo. Lucélia, você, eu e a Gabriela somos imersos em erros, desvios, pecados, etc. Por isso que as religiões insistem no caráter da misericórdia divina. Onde abunda o pecado, superabunda a graça, diz Paulo. O Jesus misericordioso que aparece na Polônia, uma freira, o Jesus da misericórdia infinita, significa que se venera na Igreja Católica, na figura de Santa Margarida Maria Alacoque, o Sagrado Coração de Jesus, como uma fonte incessante de graças. Você tem motivo para o inferno, eu tenho motivo para abrir filial, eu tenho motivo para abrir do inferno. A Gabriela tem um ou outro defeito também, eventualmente. Não, mas é que pelo menos eu sou hétero, casado e tal. Verdade, já dá uma ajudada é um lugar boa. diferente do inferno, você sabe, Sei. né? O Dante me coloca... deixa triste, porque já que nós vamos pro inferno, não podia ser tudo mesmo? Eu vou pro quinto círculo, segundo Dante. Quem vai com você? Nossa, metade de São Paulo. Não, mas dependendo se for uma só data. a comunidade LGBTQIA+, ou tem outros no quinto? O quinto círculo é dos que pecaram contra Deus e contra a natureza, vão sofrer fogo eterno. Por exemplo, lá ele colocou Bolsonaro um professor... vai dar lá? Eu procuro não pensar nos hábitos sexuais dos políticos, se isso já pode me produzir um horror ainda maior. Já viveu o inferno em vida. Então, porque se for garantir que o Bolsonaro não vai estar lá, eu dou um beijo na Gabriela aqui, que é para garantir que eu vá para o mesmo lugar, já fica longe. E lá ele coloca... Desculpa! Tem que ter outra pessoa chamada Gabriela. Tem outra pessoa chamada Gabriela, não vou beijar. Não, isso... Por exemplo, quem comete adultério vai para o segundo círculo, onde está o caso de Paulo e Francesca. É o segundo círculo assolado por ventos. Né? Tem uma dúvida. Se você é gay e comete adultério? Aí vai depender de um juiz na entrada do inferno, Minos, que enrola a cauda para dizer para que ciclo você vai. É o pecado dominante. Por exemplo, você só burns the donut uma vez, mas foi adúltero muitas vezes, é uma coisa específica, né? Entendi. Então... A gente consegue avacalhar o episódio. A gente começou chorando, agora a gente tá burn the donut. Então, assim, vai depender de tudo isso. Em todo caso, a ideia medieval de inferno é uma ideia de justiça que não tem atenuante. Por exemplo, não existe no direito medieval atenuante. Que vem antes, né? Antes do desenvolvimento do direito penal moderno, a gente não vai ter a noção de direitos humanos, devido ao processo legal, complicadíssimo, é inconstitucional. O Alexandre de Moraes certamente não vai aceitar. E não tem uma ideia de becaria, de proporcionalidade de pena, etc., de iluminismo jurídico. Mas voltando a isto, quando se pensa o cristianismo, nem todo mundo compartilha com essa ideia. Para cometer um pecado mortal, você precisa de plena consciência de ofender a Deus. Se Jesus perdoa ao bom ladrão, que pelos apócrifos é São Dimas, simplesmente porque o bom ladrão, após uma vida de crimes, disse a ele, você está sendo punido sem crime, eu tenho crime, e é a primeira canonização da história, Jesus diz a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a primeira vez que o próprio Jesus diz que alguém vai para o céu, que é uma canonização. É sinal de que esse arrependimento e se abre para a graça, porque por mérito próprio, ninguém tem condições disso. Por mérito próprio, estamos imersos na decadência do pecado. Por isso que eu lhe diria, acalme-se um pouco e confie numa graça maior do que a sua incapacidade de ser perfeita. E se você não entrar no céu, na verdade, ninguém entra por mérito próprio. Tem que haver uma confiança. Esse seria o conselho de um cristão para você. Confie mais na graça divina do que tema o poder do demônio. Existe certa idolatria do medo do inferno que é achar que o demônio é mais poderoso que o sangue de Jesus. Leandro dando dicas religiosas para você. Já que você falou de São Dimas... Bom ladrão, padroeiro. Calma aí. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta que eu achei muito boa. Morrer de forma trágica absolve os erros cometidos durante a vida? Não é tema de teologia. Por exemplo, a teologia clássica cristã dizia que quem for martirizado, mesmo que não seja batizado, o seu sangue é o batismo.
Então, nesse caso, o martírio garante uma ida para o céu. Essa é uma teologia que aparece nas cruzadas. Se você for morto lutando contra os infiéis, você vai para o céu. Curiosamente, os infiéis, entre aspas, os islâmicos que morressem contra os cristãos no nome da fé, também iriam para o céu. Então, essa ideia de morrer de forma trágica é uma criação nossa, não? Eu acho que a grande tragédia, a grande penitência da vida é viver e continuar vivendo. Porque ser herói uma vez é relativamente fácil. Agora, todos os dias, por muitos anos, essa é a resiliência da salvação. O termo em teologia é soteriologia, ou seja, como se estuda a salvação. A salvação tem que ser, mesmo se você for calvinista, ou se você for jansenista ou católico, ela tem que ser um processo de aceitação da graça de Deus. E tem que ser um processo de entrega. Por isso que esse medo, ele é um medo bom, porque mostra que você sabe que é imperfeito. Mas é ruim, porque ele mostra a falta de confiança na graça de Deus. Eu li essa pergunta e eu automaticamente pensei nos debates que eu algumas vezes vi na vida, que é uma pessoa vítima de uma morte trágica, um assassinato ou coisa assim, e há quem use a violência cometida contra essa pessoa, a tragédia da morte, para perdoar, nublar, anular todos os erros ou os posicionamentos dessa pessoa em vida. Então eu fiquei pensando nisso. Morrer de forma trágica absolve os erros cometidos durante a vida? Para mim, não. Para mim, não estou falando de teologia. Eu estou falando do meu julgamento moral mesmo. São duas coisas absolutamente distintas. Eu posso me solidarizar por alguém que morre tragicamente, ao mesmo tempo que condeno seus atos ou posicionamentos durante a vida. Uhum. Do mesmo jeito que eu posso acreditar que alguém foi vítima de uma injustiça após ter cometido muitas injustiças durante a vida. Então, são questões isoladas. Eu faço julgamentos isolados. Tem uma na internet que você vai adorar. Essa é piada de tiozão de internet. Me enterrem com a minha aliança. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Porque aí Deus já saberá que eu já conheci o inferno em vida. Esse é tipo de tiozão de internet. Eu tô falando um negócio importante. Mas veja, é importante mesmo que você está dizendo, que tem muito a ver com certa memória medieval de que o momento da morte seja determinante da vida. Então eu preciso estar em estado de graça no momento da morte. Ou, traduzindo para o nosso mundo, funciona como no Natal e na morte. Aparentemente, se eu consigo me despedir da pessoa antes dela partir, isso valeu a pena. E o importante é que você viveu e não a despedida final. É a mesma coisa que eu não consigo entender. O Natal foi, como sempre, um momento que as pessoas querem se reunir antes do Natal. Gente que não se viu o ano inteiro, não sentiu necessidade de encontrar o ano inteiro. 2025 foi o último, né? Exatamente, porque agora tem eleição. E a pessoa diz, não, vamos nos encontrar, vamos se ver, porque senão o ano acaba sem a gente ver. Ou seja, não vejo esse momento especial. A minha relação com a minha mãe, ela teve muitos momentos e muitas percepções e consciências e variantes, e foi bom ter ido à UTI. Foi bom tê-la visto em vida, mas não foi isso que determinou a minha relação com a minha mãe. Se eu não tivesse ido, eu continuaria com a mesma relação com a minha mãe. Eu quero dar um último... Passa esse Natal lá, porque é o último Natal da sua avó. E sua avó volta e não morre. Essa insistência que as pessoas têm de que o último determine. Na minha família, meu pai comprou uma indulgência. Comprou não, ele colaborou e ganhou do Papa João XXIII uma indulgência. Meu pai era muito católico. Você me perdoe que a ignorância.
comprou uma indulgência? Porque antes se fazia uma doação para a igreja e você ganha uma diminuição do seu tempo de purgatório. Isso que leva à reforma. Com dinheiro? Com dinheiro, sim. Ou terras, não, criptomoeda hoje. Pera lá, que a gente aqui falou que o carnal se vendeu. Então, não pode trabalhar e ganhar dinheiro. Mas pode. Mas pode pagar para redimir pecado? Pode. Show, Na verdade, show, né, você... gente, eu amo. Olha assim, e vigora. E o pensamento vigora. Pô, você, olha... Gabriela, vai doar para um orfanato mantido pela igreja. Isso vai reduzir sua pena purgatória. Mas aí eu achei que a justificativa é boa, porque você faz o bem a ponto mas com dinheiro, né? Não, com dinheiro. Então, mas fez. Exatamente. Aí dá para... É como compensação tributária. Mas é aquilo... Não é? Veja. É o mesmo raciocínio. É aquilo que fez Lutero romper com Roma em 1517. Ele foi a Roma anos antes. E quem colaborava no esforço do Papa Júlio II, seguido por Leão X, que é o Papa que condena Lutero, em construir a Basílica de São Pedro. Você dá dinheiro para a casa de Deus, é justo que você tenha pecados perdoados. Então eu vou pro céu. Como até hoje, um apenado lendo livros pode diminuir sua pena. É um ato que vai fazer, não o perdão, mas uma diminuição disso. E meu pai comprou, ou doou dinheiro para ganhar um quadro que estava no escritório dele, com o Papa João XXIII abençoando, dizendo lá que os carnais todos têm uma indulgência em artículo mortis, em artículo... sempre o debate da pronúncia restaurada, mortes, que qualquer carnal, ao morrer, se pronunciar o nome de Jesus, terá seus pecados perdoados. E você vai? Eu acho errado, mas just in case é sempre. A pior turbulência que eu peguei na minha vida, que foi entre Roma e Marsella, num voo pequeno, foi a pior turbulência da minha vida, com máscaras de oxigênio, com gritos, com carrinhos rodando pelo corredor. Eu estava ao lado de uma portuguesa. Ela gritava Jesus e eu gritei Jesus também, assim, nunca se sabe. Eu ouço Ave Maria. Toda vez. Então, isso acontece, né? Eu sou mariana. Você é mariana, eu também fui bastante mariano, mesmo ela não sendo mais corredentora. Eu faço minha própria doutrina. Eu faço a minha própria doutrina. Nem Satanás teve tanta vaidade. Eu fundo minha escola teológica. Eu crio o inferno de acordo com as minhas crenças. É isso. Meu Todo Deus. mundo. Querido, deixa eu te... Que falta fez um pai nessa formação. Deixa eu te falar. Eu tive pai e mãe. Todo mundo cria a sua própria doutrina. Mas algumas são corretas. Algumas são corretas. Que não acredite nisso e que não tenha consciência. A gente constrói o eu a partir das nossas narrativas internas. Tá todo mundo consumindo extratos e consolidação de memória. Tu acabou de dizer. Você acha que a gente cria só memória? Presente não, crença não. Todo mundo constrói a sua própria doutrina, queira você ou não. O nome disso é heresiarca, alguém que funda uma heresia. Assumo, entendeu? Eu assumo. Vamos assumir, pô. Coragem. Eu ia falar do memento mori. Memento mori. Expressão latina, que é lembra-te que vai morrer. Pra quê? Pra você entrar em desespero, como a Lucélia? Não, mas pra viver a vida. Eu gostei da mensagem da psicóloga Daiane, ela escreveu: quando for pra morrer, que seja viva. Muito bom, né? Essa é uma frase que eu aprendi em Angola, dando aula lá, que a morte lhe encontre vivo, para que a gente não perca as 3 instâncias da morte: morte física, morte mental e relevância social, que elas ocorram de uma só vez. Eu gostaria de morrer de uma só vez em um único dia. Não gostaria de morrer em prestações. Não gostaria de morrer de doses pequenas, que a morte me encontre vivo. Que significa o quê? Que você tenha uma vida e que ela se encerre, seja quando ocorrer. Eu considero que eu já vivi bastante, eu viajei muito, que eu já fiz muita coisa. Acho que eu tenho mais tempo pela frente. Não me importa nesse momento, eu digo, eu não tenho medo da morte. O Dr. Drauzio me corrigiu durante um debate, Drauzio Varela, virou um amigo, ele disse assim: todo mundo que tem saúde não tem medo da morte. No momento que a doença lhe pega e você fica fragilizado, aparentemente há uma mudança a esse respeito. Mas eu só gostaria isso, que a morte me encontrasse vivo. E eu não admito exceder os cuidados razoáveis para manter a vida. Eu não quero ficar ligado à massa, já fiz um testamento vital, doando tudo que for ainda possível e funcionando. Eu estou no seu testamento? Vital, é só... Não, mas você não fez de dinheiros? Dinheiro é secundário, né? Deixa que as pessoas briguem. Fazer, gente. Não, as pessoas briguem. A questão é o que vai fazer com isso. A gente pode doar, gente, pele,
pode doar tendões. Você sabe que a gente pode doar tendões? Pode doar coração, fígado, né? Pode doar cabelo, pode doar cabelo. Esse é o venenoso Ravel, que vai para outro ciclo do inferno, que é a dos invejosos. Acho que não dá para ele invejar o seu cabelo. Mas... Dá sim. Esse é um processo curioso. O que significa isso? Quero que doe o máximo possível de que for útil a outra pessoa, mas, acima de tudo, não quero ficar ligado a máquinas. Olha que coisa interessante, a gente começou o episódio falando das maneiras de sobreviver à própria morte. O Karnal falou um pouco de filhos, a gente pode falar um pouco do legado, né, daquilo que você constrói, do impacto que você tem na vida de outras pessoas, mas a doação de órgãos é uma maneira de sobreviver à própria morte. Uhum. Né? Então, o seu corpo garantindo a vida de outras pessoas, que é uma coisa muito Gabriela, bonita. A quantidade de hidratante que você passou nessa pele, que pode ser doada para um queimado, essa pele cuidada, amparada por dermatologistas, essa pele cuidada pode ser, os queimados precisam de doação de pele. E é uma fala muito relevante, porque tem gente que ainda tem medo, né, de se declarar doador. Então, eu sou doadora, Karnal é doador, acho que vale a pena a gente tornar isso público. E o Karnal falou de testamento, a gente recebeu outra mensagem. Como conversar com a família sobre a organização dos bens antes de falecer? Eles se ofendem. Porque só dá para conversar antes de falecer. Acho que esse é o argumento principal. Não, você tem parte da família espírita. Dá para ser depois do falecimento. Mas a validade legal é maior em vida. Mais fácil de comprovar, entendeu? Então precisa conversar. Quando falarem, mas você está falando disso agora, você fala... É que depois não tem como, não garante. Deixa eu lhe dizer, Gabriela, de duas experiências. Meu pai, advogado experiente, que fez muitos inventários, morreu como indigente. O que ele fez? Nos 10 últimos anos, ele não tinha nem conta bancária no nome dele, a casa foi doada, ele fez tudo para morrer. Menos o testamento. Não, fez tudo. De propósito? Meu pai fez tudo. E morreu de forma muito tranquila juridicamente. Foi muito fácil. A minha mãe, quando ela foi para o hospital a primeira vez para uma UTI, eu pensei, vou falar de testamento. Eu pensei, mas já está no hospital. Se eu chegar e disser para ela, mãe, assina aqui um papelzinho, ela vai sentir que eu sou o anjo da morte, né? E eu não falei. E ela só fez algumas determinações, que é quase divertido, né? Minha mãe entrando para uma cirurgia gravíssima de retirada de parte do intestino, pegou na minha mão, olhou e disse assim, filha, eu pensei, ela vai dizer algum gesto, eu te amo. Ela disse, as joias para sua irmã, viu? Uma alemã morre de forma prática. As joias para sua irmã. E deu mais alguns detalhes do que ela queria, e aí ela entrou tranquila na UTI. Cumpri a vontade, viu, mamãe? As joias estão todas com arroz. Então, isso é absolutamente... não fiz com a minha mãe. O que aconteceu? O carro da minha mãe. Eu cheguei a pensar em jogar no rio. Foi um sacrifício, porque tinha que transferir, veio para mim o carro dela, tinha que transferir, eu tinha uma ligação afetiva, porque o carro tinha o nome dela na placa e o ano de nascimento dela, 1937. Assim, tinha que transferir, tinha que trazer para São Paulo, não houve nenhuma divergência com os irmãos, minha sobrinha advogada sorte, né? Advogada, né? Exato, e meu irmão ficou de testamenteiro do inventário, ou não sei o nome, inventariante disso, não houve nenhuma divergência, a casa já estava passada, não houve nenhum problema, e foi um sacrifício, tirar uma poupança no qual minha mãe tinha uma pequena quantia, eu quase mandei a gerente do banco pegar aquela poupança e introduzir em alguma, porque eu não aguentava mais a quantidade de documentos que já excedia o que a gente gastou em papel para tirar aquele dinheiro. Custa caríssimo. Isso foi assim. Então, não deixem isso acontecer. Antes de alguém ficar mal, façam testamento, façam tudo o que deve ser feito para que a única dor da morte seja a morte. E não haja coisas... Cultura brasileira, façam seguros, onde for possível, façam seguros, isso ajuda muito. A gente chora sempre, mas chorar com seguro Minha mãe, o seguro de vida do meu pai segurou super a barra. E eu falei que você teve sorte, porque aqui na família da Júlia não foi tão boa a coisa. O primo partiu e o irmão dele colocou o carro do falecido para vender com assinatura falsa. A gente testa a família... Que talvez seja um jeito mais prático. O Karnal vai fazer direito sem assinatura falsa,
Não, envolveu gente. minha família, envolveu o advogado, envolveu o Igor, envolveu 2 despachantes para trazer um carro do Rio Grande do Sul que estava no nome da minha mãe e passá-lo para o meu nome. E de vez em quando, aquele carro eu vendi há alguns anos, de vez em quando aquele carro ainda dava um problema que estava com o registro da minha mãe. É muito chato, é muito chato. Imagina uma fortuna grande. Tomava muita multa? Não, minha mãe era muito prudente. Meu pai tomou uma multa uma vez e ficou muito irritado. Meu pai tomou uma multa indo a uma igreja, Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e tomou uma multa. Ficou muito irritado porque não devia ter radar, não tinha aviso do radar. Fez várias coisas, mas mais fácil eu pagar a multa. Você estava falando sobre viver, não viver em prestações, né? E eu, enfim... Não morrer em prestações. Morrer em prestações, mas eu aqui... Nos meus pensamentos, quando você falou em morrer em prestação, eu falei, acho que hoje eu quero, pensando um pouco que talvez antigamente eu quisesse uma morte mais abrupta, surpreendente, e hoje, com a minha filha, eu penso muito sobre essa possibilidade de me despedir. E aí talvez a morte em prestações me garantisse isso, o que é absolutamente egoísta, né? Sei lá, para ela talvez fosse melhor de outro jeito, sei lá. Mas eu vivi ano passado um marco muito importante para mim, que foi, eu superei meu pai em tempo de vida. E aí no dia que ele morreu, na data que ele morreu, então na data que eu superaria o seu tempo de vida, eu tava voando do Butão para Dubai, de Dubai para Nova York. Cara, não. Viagem me deu longa. Um piripaque. Que eu cismei que aquele avião ia cair e que eu ia morrer no mesmo dia que ele. E o meu Mas era uma companhia do Golfo, né? Não? Era americana. Tá, porque morrer numa companhia do Golfo é muito confortável. Se é para morrer, eu queria morrer numa primeira classe ou executiva numa empresa aérea do Golfo. Aí eu ia morrer feliz. Ia direto pro céu, porque eu já estou no paraíso. As coisas já são o paraíso. O meu medo ali, que essa coisa da maternidade, né, era, eu não posso nunca mais ver minha filha. E aí o negócio da crença, né, de eu fazer minha própria doutrina. Do mesmo jeito que eu acredito que um dia eu vou reencontrar meu pai, eu preciso acreditar que existe uma sobreposição de mundos, e aí mais essa fé espírita, e que eu vou poder ver minha filha. Porque não vou conseguir viver em paz é a base das se religiões, eu não né? alimentar essa crença. E por isso que eu respeito tanto as religiões e sou uma entusiasta das religiões, porque eu, de fato, acho que elas trazem conforto. O que eu sugiro é só a manutenção de um senso crítico, de novo, para a gente não se tornar vulnerável a coisas que são prejudiciais a nós. Mas aquilo que nos ajuda, nos sustenta, nos dá conforto... Sou super a favor e continuo alimentando minhas próprias doutrinas. Mas a tônica do que nós dissemos entre casos pessoais e humor é viver. Só temos esse momento para viver, que a morte tem que nos encontrar vivo. E naqueles 5 arrependimentos que uma enfermeira, Bronnie Ware, fez no livro Antes de Partir, que a gente recomenda esse livro, recomendo da doutora Ana Maria também sobre doentes terminais, que ela atende há muitos anos, Histórias Lindas de Morrer, Sim. A Morte é um Dia Lindo de Viver, esses bons textos para pensar na prática. Por exemplo, na minha cidade natal a gente usou seguros funerários. Eles existem para você diminuir o impacto das despesas. Nas comunidades judaicas tradicionais, você vai visitar a família enlutada e deixa dinheiro, que é uma tradição um pouco camponesa, um pouco antiga, de colaborar naquele momento. Os judeus comem, por exemplo, alimentos ricos em sal para pressão, azeitonas, para a pressão não cair, você ficar. Mas em todos os hábitos que nós temos de morte, deixar tudo pronto e prático para que você se dedique apenas ao lado afetivo. A psicologia americana fala em 5 etapas do luto, elas não são sequenciais, não valem para todo mundo. Por exemplo, eu não convivia com minha mãe e meu pai há mais de 30 anos, quando eles faleceram. A dor foi diferente para os meus irmãos, porque se você está no mesmo ambiente, na mesma casa, a ausência é muito sentida. Se você está distante daquela cidade há 30 anos, a ausência é sentida de outra forma, né? E essa significação da morte tem a ver com o seu projeto de vida, né? Não trabalhem demais, não vivam o roteiro que os outros são. Estou citando o livro Antes de Partir. Não vivam o roteiro que os outros façam, digam mais o que vocês querem. Isto vai fazer você se arrepender menos a esse respeito.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with just 30 calories and no artificial sweeteners. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Good sleep is everything. That's why Ollie's Science Back Support is made with a blend of melatonin and L-theanine for both kiddos and grown-ups. So when your mind won't switch off, you've got something that can help. Your racing thoughts and restless nights won't stand a chance. Find Ollie Sleep Solutions for the whole family at ollie.com. That's OLLY.com. Não desperdiço hoje alimentando uma promessa de amanhã, né? Que pode não vir. Karnal, o que você vai querer escrito na sua lápide? Na minha lápide? Bom, eu pretendo ser cremado. Não então tem lápide, não tem lápide, porque ninguém mais vai cuidar de túmulo. Uma lápide. Se eu tiver uma lápide um dia, se eu pudesse ter uma lápide, seria uma coisa pouco inteligente, muito descritiva e verdadeira. Ele viveu. E acho que isto para mim é a maior descrição. Eu vivi. Quer dizer, tenho vivido, ainda é gerúndio, né? Estou vivendo, eu vivi. E você? A minha ia ter que ser muito grande, porque tem tem que ser estética. Deixa o professor falar. Deixa o professor falar. Álvares de Azevedo, romântico? Quando em meu peito rebentar-se a fibra que me enlaça a dor vivente, não quero que derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem da matéria pura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale pelo meu triste passamento. Oh. Bonito, não é? E um QR Code com as melhores fotos para as pessoas poderem mandar. Isso alegra, né? Porque hoje está na moda. Putz, a gente vai ter que discutir, Rafael, herdeiros. Vou ter que botar no testamento hoje em dia, uso de imagem, né? Uso de imagem, fundamental. Mas um QR Code no túmulo, eles estão fazendo isso. Você acessa e aparece vídeos da pessoa, fotos. Eu adorei. É um túmulo tecnológico, né? E aí, assim, contatos publicitários, por favor, tá com os herdeiros. Gostei. É isso. Esse foi mais um episódio de Platitudes com Leandro Carnal e Gabriela Priori. Se tudo der certo, estarão vivos quando esse episódio for ao ar. Tá legal? A despeito dos desejos da nossa equipe. Eu tenho dificuldade de explicar para os alunos o que é um sistema de alfabeto, um sistema de ideogramas. Porque o chinês pode ser intelectual universitário e não saber ler um texto. Porque os ideogramas são específicos daquela área. Enquanto que nós podemos ler um texto que a gente não entenda. Você pode ler um texto numa língua escrita com alfabeto que você não entende. Você pode ouvir versos que você não entenda nada e você pode escrever. Uma língua. Eu tô aqui. Vou lhe dar uma pista que vai alugar um triplex na sua mente. E a ideia é do Caligares em um texto há alguns anos. Nós acreditávamos na eternidade há 50, 100 anos. E era uma crença muito generalizada que ainda existe, claro. E essa crença foi perdendo força e nós passamos a acreditar que a maneira de permanecer sempre são nossos filhos. E os filhos seriam a ligação com a eternidade. E graças a isso, os pais resistem a punir os filhos, porque você não pode punir seu futuro. Você não pode castigar seu futuro. E o Caligares vai mostrar como retrocedem as ideias de punição física a partir do momento que a sua esperança de permanecer no mundo são seus filhos. Então eu faço pelos filhos como talvez o homem medieval fizesse pelo paraíso, pelo purgatório ou para evitar o inferno. Então a maneira de ter filhos hoje é uma maneira de ser religioso sem Deus. Meu filho é meu Deus. E eu não posso punir meu futuro, então ele tem que ser meu rei, ninguém pode se opor a ele, ele manda em tudo, que eu como professor vivi essa mudança, né, do filho estar sempre certo. Discordo desse posicionamento, mas acho que a gente pode Você não ouviu que é o Caligares, né? Eu discordo do Caligares, que inclusive não está aqui para debater. Mas inclusive eu converso com ele em processo. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever.